Nós estamos quase finalizando o Evangelho de João. É uma aventura, uma das histórias mais empolgantes que nós temos na humanidade, né? A história do Filho de Deus, a missão do Filho de Deus. É a terceira etapa do projeto de Deus para a humanidade. A primeira etapa foi a criação, a segunda etapa foi a queda. O homem se rebelou contra Deus e causou todos os problemas que a queda trouxe. E aí nós temos a redenção. Então, da história de Jesus, ele entra dentro do planejamento de Deus para redimir a humanidade. E nós estamos agora, como igreja, aguardando a bendita esperança da igreja, que é a consumação. Um pouquinho o microfone. Então estamos aguardando o arrebatamento da igreja, que dará início então ao projeto final de Deus de criar um povo que esteja com Ele para sempre, que nunca mais peque, esteja em comunhão com Ele e o mal seja extirpado de toda a história, de todo o relacionamento das coisas criadas para com Deus. E em alguns capítulos, em algumas etapas do Evangelho de João, nós ficamos muito tempo. Deu até, principalmente naquele momento ali na ceia, nós tivemos quase 14 mensagens falando sobre aquele momento de Jesus ali na ceia. E no capítulo 19, hoje vamos completar a quarta mensagem. Então, do versículo 1 a 16, no capítulo 19, nós temos a condenação de Jesus, todo aquele trabalho que Herodes, os judeus, aquele dilema ali, para acusar Jesus de forma totalmente ilícita, dentro da perspectiva romana, como dos judeus. Daí nós tivemos a crucificação. Então Jesus é levado, então, tudo aquilo que acontecia no processo da crucificação, nós estivemos vendo isso. Domingo passado o Tiago trouxe para nós a ideia das dádivas da tragédia, da maior tragédia da humanidade, aquele momento que Cristo está pregado no madeiro. Nós tivemos ainda assim ele doando para a humanidade. E ali nós tivemos três aspectos bem interessantes. A humanidade, como efeito da cruz, recebe a dádiva daquilo que Jesus Cristo deu e distribui gratuitamente para os homens. E ali nós tivemos soldados ficando com as roupas dele e sorteando a túnica dele. Então é um simbolismo também de que muitas pessoas veem em Jesus somente um aspecto interesseiro. O que ele pode contribuir para mim? O que sobrou aí para mim? Eles não olham para cima da cruz, eles só olham para Jesus, o que ele pode e que vantagem que eu levo nessa história aí. Então nós vemos atualmente, até no meio cristão, negócios sendo formados, sendo construídos, impérios em nome de algumas pessoas sendo criados, usando a pessoa de Jesus, usando aquilo que Jesus fez, simplesmente para enriquecimento, simplesmente para levar vantagem e aproveitamento material. Depois Jesus, ele, com a sua mãe e com o apóstolo João, ele entrega um para o outro. Ele entrega a sua mãe para João e João para a sua mãe, para um cuidar do outro e principalmente para João cuidar da sua mãe. E ali ele fala João fala que Jesus fez isso ao discípulo em que ele amava. Então uma das dádivas da cruz também é que quando nós estamos perto da cruz, perto de Jesus, ele nos dá ministério. Ele faz com que a gente tenha oportunidades de servir e não ser servido. E o propósito do ministério é cuidar de pessoas. É aquilo que João passa a fazer a partir daquela convocação de Jesus. Ele passa a cuidar de Maria. E nesse trecho também nós temos uma palavra muito importante, que Jesus deu esse ministério para a pessoa a quem ele amava. Isto é, no relacionamento, na história de Jesus com os discípulos, João ficou tão perto de Jesus e não desprezava a graça que ele ofertava, que isso gerou um relacionamento de amor. Então o que nós vemos que a cruz, ela nos dá ministério, mas essa oportunidade de servir a Deus, ela está em primeiro lugar por causa do nosso caráter, a forma com que nós abraçamos a cruz. Depois vem o conhecimento, depois vem o carisma, essa habilidade de fazer coisas.
Então, na perspectiva correta, Deus não está tão preocupado com as habilidades fantásticas que nós temos. E não está tão preocupado com o grande conhecimento que nós temos. Isso pode vir e é necessário depois. Mas, em primeiro lugar, é a nossa intimidade e o nosso caráter com Ele. Então, em primeiro lugar, os soldados ali se aproveitaram do que Jesus podia oferecer ao pé da cruz. Ali João também foi beneficiado com a graça de servir a Jesus, cuidando da sua mãe. E depois nós temos ali o Pai e o Filho dando a salvação. E esse é o principal negócio de Deus. Esse é o principal objetivo de Deus, em levar Jesus lá para a cruz, para que Ele pudesse dar a graça de um dia nós mudarmos o nosso destino eterno. E hoje eu gostaria de falar sobre o versículo 31 a 42, sobre a morte e sepultamento de Jesus. Normalmente nós focamos muito no nascimento de Jesus, nós gostamos muito de falar sobre o Natal. Eu estou percebendo, não sei se é porque eu gosto de comer, vocês já perceberam um pouquinho disso, né? Mas é que os nossos natais aqui, a nossa celebração de Natal, cada ano que passa está ficando um pouquinho mais incrementado na questão comida. O ano retrasado foi bom, mas praticamente quase foi os irmãos da Ágape que trouxeram refeições prontas de casa. Esse ano já foi bem equilibrado, tanto os irmãos da Ágape como os irmãos da Grace trouxeram e fizeram uma mesa muito grande aqui de comida. Então foi uma festa muito grandiosa. Depois nas celebrações a respeito de Jesus, nós temos a Páscoa, a morte de Jesus. Falamos muito sobre a morte de Jesus. E, juntamente com a morte, a ressurreição. E depois, constantemente, nós pregamos, nós estudamos, principalmente no caso que agora estamos fazendo com o livro de Apocalipse, sobre a segunda vinda de Jesus. É a bendita esperança, aquilo que nós aguardamos para que o reino dele seja estabelecido e tudo aquilo seja extinto com o projeto de Deus. Raramente nós falamos sobre os detalhes da morte e os detalhes do sepultamento de Jesus. Dá uma olhada aqui. Eu queria hoje falar sobre que Jesus foi perfurado e foi sepultado. Essa é vamos buscar alguns detalhes e vamos buscar as evidências da morte física, real e sacrificial de Jesus Cristo. Existe algumas pessoas, principalmente no meio liberal, mas havia também algumas ideologias, filosofias da época de Jesus, que começaram a falar que Jesus não morreu fisicamente. Ele nem era um homem perfeito, ele era um fantasminha legal. Então tudo era representativo, ele como se fosse um holograma assim. Então quando ele é açoitado, ele vai para a cruz, depois ele é morto, é puramente uma encenação, ele não era verdadeiramente homem. Então, o fato de João registrar isso no seu livro, principalmente para combater essa ideia. Ele nasceu da Virgem Maria, morreu, foi sepultado, e da mesma forma com que ele morreu e foi sepultado e ressuscitou, fisicamente, ele vai voltar. Então, gostaríamos de ver hoje aqui a preocupação de João em provar para nós que Jesus morreu fisicamente e foi sepultado. Na história bíblica, sepultamento é algo que parece que bem antigo. Já em Gênesis 15, nós vemos ali Deus dando um recado para Abraão, aquela pessoa que ele tinha feito uma aliança, dizendo que Abraão iria em paz aos seus antepassados. E ele seria sepultado, como algumas versões falam, em ditosa velhice, isto é, em avançada velhice. Chegaria a um auge que de repente chegaria ao ponto de fazer hora extra, então agora eu vou morrer. Então não seria aquela morte assim, inesperada, trágica. Isso é uma pessoa que viveria a vida muito tranquilamente, abençoada, e chegaria o momento de ter netos, e aí chegou minha vez, agora eu vou morrer em ditosa, vou morrer feliz. E o texto fala assim que, em Gênesis 15, versículo 15, fala: você, Abraão, porém, irá em paz a seus antepassados, e será sepultado em boa velhice.
ou em velhice avançada, em ditosa velhice. O termo aqui que eu queria chamar a atenção, que era já bem antigo, a ideia de depois que morresse uma pessoa ser sepultada. Hã? Ok. Parou. O arquivo não está em PowerPoint. Qual arquivo? Da mensagem de hoje. Não está aí? Está aqui, mas ele não foi olhar. Fecha e abre de novo. Vamos continuar, não tem problema não. No ano mais ou menos 100 depois de Cristo, os pais da igreja, quem que eram os pais da igreja? Aquelas pessoas que morreram, viveram depois dos apóstolos. Os apóstolos morreram, foram sepultados, e aí aqueles discípulos dos apóstolos passaram a cuidar da igreja. E eles pegaram a herança dos apóstolos e organizaram os seus ensinos, os seus escritos, e passaram a ensinar, então, continuar o trabalho dos apóstolos. Então eles são chamados de pais da igreja. Um desses pais da igreja, chamado Inácio de Antioquia, no ano 107 depois de Cristo, ele criou o credo apostólico. Quem que já foi católico aqui na sua vida pregressa? Praticante ou não praticante? Frequentador. A Igreja Católica mudou muito, mas antigamente a Igreja Católica ela falava muito o credo apostólico. Qual que era o primeiro credo? Ok, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Isso é cristão, isso é uma coisa que nós cristãos evangélicos temos que dar valor. Era o credo apostólico, eram pais da igreja, eram homens sérios, que receberam dos discípulos, dos apóstolos, a instrução, a teologia. Qual que é o segundo credo? Creio em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu Pôncio Pilatos, sob o poder de Pôncio Pilatos, foi morto e sepultado. Então, isso. Ok, continua. Mas eu queria parar aqui, né? A ideia, a ênfase que o credo apostólico fala que ele foi morto e foi sepultado. Não ser sepultado, não morrer e não ser sepultado, era muito vergonhoso, humilhante para os judeus. Algumas vezes nós assistimos filmes, até dos faroestes americanos, que quando uma pessoa morria assim, já logo alguém vem lá e faz um buraquinho, se não dá para cavar, ele faz alguma coisa, joga algumas pedras em cima, dando a ideia de sepultamento. Então essa preocupação de sepultar os seus mortos. Em Jeremias, no capítulo 14, versículo 16, Jeremias está pregando para o povo, está alertando o povo, dizendo o seguinte: olha, vocês têm que dar jeito na vida de vocês, vocês têm que voltar para Deus, vocês têm que abandonar o pecado de vocês. Enquanto Jeremias está pregando isso, Jeremias também falava: olha, nós temos que nos render aos babilônios. Os babilônios são fortes inimigos, Deus está querendo que nós nos rendemos a eles, porque essa é a forma de Deus nos levar para o cativeiro e nos purificar. E nós vamos passar por um processo de disciplina. Você gostaria de receber uma mensagem de um profeta desse jeito? Isto é, Deus está querendo que você se entregue ao inimigo de Deus e Deus vai usar eles como disciplina? É uma mensagem negativa. É uma mensagem assim que não é positiva, não tem autoestima. E nós servimos ao grande Deus poderoso. Como que Deus vai nos deixar ser levados pelos inimigos? Então, aproveitando essa mensagem de Jeremias, surge aí alguns falsos profetas. E eles
começam a dizer que Jeremias é um traidor da pátria. Jeremias está tentando tirar o sossego do povo, tentando tirar a confiança que o povo deveria ter em Deus, porque Deus iria proteger o povo. Quem que vocês acham que o povo atendeu? Para quem o povo começou a se direcionar? Para esses falsos profetas que traziam a mensagem de autoestima, de sucesso, de conosco ninguém pode, nós temos, pode cair multidão, mas nunca serei abalado. Em que direção o povo caminhou? Para esses falsos profetas que estavam promovendo a paz, promovendo o sossego, olha, continuem na vida que vocês estão, nada de mal vai acontecer? Ou Jeremias que estava lá, gente, vamos abandonar o pecado, Deus vai nos disciplinar, vamos se render a Babilônia. Para qual direção vocês acham que o povo caminhou? Os falsos profetas. Por causa disso, em Jeremias 14,16, Deus manda Jeremias falar o seguinte: e aqueles a quem estão profetizando, isto é, essas pessoas que estão dando ouvidos para esses falsos profetas, serão jogados nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da guerra, e não haverá ninguém para sepultá-los, nem para sepultar as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas. Despejarei sobre eles o castigo que merecem. Então, nesse ambiente que Jeremias estava vivendo, Deus estava tão irado com o seu povo, com a nação de Israel, que além de julgá-los, trazer morte para esse povo, ia evitar com que essas pessoas fossem sepultadas. Deus iria humilhá-los de tal forma por causa da sua ira sobre esse povo. No capítulo 16, versículo 4, Deus ainda fala: eles morrerão de doenças graves, ninguém planteará por eles, não serão sepultados, mas servirão de esterco para o solo, perecerão pela espada e pela fome, e os seus cadáveres serão alimento das aves e dos animais. Então, o sepultamento, apesar de ser um processo trágico, devido à morte, mas ele é alguma coisa honrosa para a pessoa. E o não sepultamento, alguém que fizesse alguma coisa para que a pessoa não fosse sepultada, era uma forma de humilhar, desonrar a pessoa. E em Jeremias Deus está falando: eu vou desonrar essas pessoas da mesma forma com que eles estão me desonrando. Os romanos, como nós vimos no processo de condenação e crucificação, eles eram o reino da época de Jesus, o império da época de Jesus, e eles impuseram uma paz derivada de uma violência, de uma ditadura, de algo muito cruel sobre os seus inimigos. Então, quem obedecia, quem pagava os impostos, quem vivia em paz, quem não era rebelde, colhia os frutos da administração romana. Mas toda pessoa que era levantada ou considerada como um criminoso, uma pessoa rebelde, então, de forma didática, de forma cruel, os romanos vinham e exerciam crueldade sobre essas pessoas. No caso de Jesus, nós vemos o julgamento que foi ilícito. Pilatos se envolveu de uma forma totalmente errada, e isso não era característico dos romanos. Os romanos eram muito fortes nessa questão das leis, mas Pilatos foi manipulado ali pelos judeus e acabou vacilando aqui, tentando agradar ali. Quando ele viu, ele estava numa situação irremediável, complicada, e acabou então entregando Jesus, mesmo ele falando: não vejo nenhuma culpa nele, ele entregou para o açoite. Depois, já era humilhante isso, já era um castigo terrível, muitas pessoas não sobreviviam a isso. Depois do castigo, depois do açoite, que já devia parar isso, se Jesus sobreviveu, não poderia continuar, ele ainda apresenta: olha, não achei, eis o homem, não achei nenhuma culpa nele. E ainda assim os judeus manipulam, e Pilatos lava as mãos e encaminha Jesus então para a crucificação. E depois da crucificação, os romanos tinham uma prática de humilhar ainda mais, de forma didática, de forma cruel, contra as famílias, contra
as pessoas que tinham relacionamento com a pessoa que estava sendo condenada, por uma forma assim mais humilhante e terrível ainda. Então, 3 coisas que normalmente os romanos faziam. Eles deixavam a pessoa na cruz. Algumas pessoas chegavam, que talvez não tivessem passado pelo açoite, chegavam a ficar quase 3 a 4 dias pregados na cruz. Então, ao deixar a pessoa na cruz, os animais, os corvos, urubus e aves de rapina, vinham e começavam a comer a pessoa viva. Aquele sangue estava ali. Então era uma forma assim, não somente cruel para quem via, mas era humilhante para quem estava pregado. E não tinha nem jeito de coçar o nariz, nem espantar. Então imagina o sofrimento, a humilhação que era isso. Segundo lugar, se a pessoa morria, jogava numa vala comum, assim, no buraco lá, jogava lá e deixava lá para os animais e aves também comer. Em terceiro lugar, era jogar no buraco e tacar fogo. Então, não sepultar. Então, nós vemos desde Abraão, essa história de Jeremias, e agora aqui na época de Jesus, o sepultamento era algo honroso. Era para quem morreu, mas era algo bom. Era algo necessário, era algo digno de uma pessoa. Tanto os romanos, por isso que os romanos faziam esse mal. Deus não permitiu, estava no planejamento dele, que Jesus morresse por nossos pecados, mas Deus não permitiu que o seu filho fosse humilhado. Como os romanos queriam, como os judeus queriam, e como era a prática de humilhação para as pessoas. Isaías 53:9 fala o seguinte: eles planejaram para Jesus ser desonrado com os criminosos. Está falando dos judeus, eles fizeram isso. Tanto os romanos como os judeus colocaram Jesus lá na cruz, como se fosse um bandido, um maldito, todo aquele que for pendurado no madeiro, do lado de criminosos está ele é um deles. Mas a partir do momento que Jesus pagou o preço da cruz, Deus entra em cena e não permite que seu filho seja humilhado da mesma forma. Veja as razões que Isaías fala por que Deus não permitiu. Mas ele foi sepultado em um sepulcro novo, rico e honroso, porque não foi achado nenhum dolo. Ele é inocente. Então ele é indigno de passar por essa humilhação. Ele levou até a morte. Ele foi humilhado. Depois dali, não mais. Deus interveio. Como isso? O que está acontecendo no texto que a gente vai começar a ver as evidências da morte de Jesus? A Páscoa, Jesus tem a ceia na quinta-feira. Na noite da quinta-feira ele passa acordado, ele é preso, ele é levado em julgamento à noite, totalmente errado. Ao meio-dia ele é morto, ele é crucificado, e lá pelas 3, 4 horas da tarde ele morre. Algo assim diferente do comum, porque geralmente as pessoas aguentavam mais. Mas Jesus vem sem dormir, sem comer, ele é açoitado, todo o sangue dele tinha ido embora. Então o corpo dele, por mais resistente, por mais homem forte que ele fosse, o corpo dele ele poderia ter morrido no momento que ele estava indo até a cruz. E ele é pendurado na cruz, ele sofre todo aquele processo da crucificação e ele morre então às 3 horas e pouco. Nesse dia, no começo da noite então dessa sexta-feira, começava a Páscoa. A Páscoa era durante a noite. Os judeus tinham que trazer o cordeiro para dentro de casa, matar o cordeiro, cozinhar a carne, não quebrar nenhum osso do cordeiro, comer toda a carne, o máximo que pudesse, e se sobrasse alguma coisa, deveria ser queimado. Nas 6 horas do sábado, começava uma festa chamada Pão Asmos, que durava 7 dias. É a festa mais sagrada dos judeus. Então nós vamos entender por que vai acontecer algumas coisas na narrativa de João no capítulo 9. Os judeus, eles não poderiam trabalhar durante a noite e também durante o sábado. Não poderia ficar durante essas festas nenhuma pessoa pendurada no madeiro. E se alguém durante a noite
ou talvez no sábado, que não poderia, tocasse em uma pessoa, um cadáver, ele não poderia participar dessa festa sagrada dos pães asmos. Então você vai perceber as razões com que o judeu agora vai se preocupar, então, em tirar Jesus da cruz. Veja o versículo 31 até o versículo seguinte aqui. Esse era o dia da preparação. Isto é, durante o dia eles estão se preparando para a Páscoa, estão buscando o cordeiro, estão fazendo as refeições, pegando as ervas, tudo, se preparando ali para a Páscoa e para a festa de 7 dias que vem a seguir, que é a festa mais importante. E o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado. Não somente é um sábado normal para os judeus, mas é o primeiro dia da festa dos pães asmos, mais sagrado ainda. Então havia uma dedicação dos judeus nisso. Por não quererem que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que ordenasse que ele quebrasse as pernas e os corpos fossem retirados. Então vamos já resolver o problema aqui. Não vamos deixar ele pendurado na cruz, assim ninguém toca nele, todo mundo pode participar, e também não vai ter uma pessoa na cruz aí durante a noite e na festa dos pães asmos. Vamos dar uma limpada aqui porque queremos fazer os rituais religiosos. Então a primeira evidência aqui que Jesus realmente morreu foi essa preocupação dos religiosos. Eles tinham razão, segundo a sua religiosidade judaica, em querer que Jesus estivesse morto, já fosse sepultado, para não manchar a religiosidade da Páscoa e da festa que vinha a seguir. Então João narra isso como uma preocupação dos judeus. Então temos que acabar com isso rapidinho, porque Jesus poderia ficar até 3, 4 dias ali. Não somente Jesus, mas aqueles homens que estavam ali, que talvez não tivessem passado pelos açoites. Versículo 32. Uma das coisas que nós vimos nos mensagens anteriores é que os soldados romanos, eles eram especialistas em mortes. Eles eram treinados para dar 2, 3 golpes e já matavam a pessoa. Eles sabiam exatamente em que lugar bater a sua espada, a sua lança e matar rapidamente. Ele não era um soldado, a espada deles era curta. Não era uma pessoa para ficar lutando de espadachim, não. E vai, sobe na mesa e cai, vira para cá, e vira pirueta. Sabe aqueles filmes assim de zorro? Não. Eles tinham um escudo aqui, com o próprio escudo eles batiam e já ou enfiava por baixo, ou enfiava aqui nessa região, já pegava o coração, já matava rápido. Então, de todos os impérios, o soldado romano foi categorizado como o mais profissional da morte de todos eles. E olha só, versículo 32. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus e em seguida as do outro. Por que eles fizeram isso? Você lembra o que os judeus pediram? Não vamos deixar nenhum depois das 6 horas pendurado no madeiro? Só que, para não ter nenhum do madeiro, eles precisam morrer. E como matá-los? Uma das formas, tanto para aliviar o sofrimento de quem estava pendurado na cruz, mas também para adiantar a morte, para acelerar a morte, a pessoa estava pendurada com os pés pregados também. Então uma das formas era bater embaixo na canela, quebrar os ossos, e a pessoa então desmoronava e aqui asfixiava, ela morria de insuficiência respiratória. Veja o que eles fazem. Eles foram ao primeiro homem que foi crucificado com Jesus e em seguida as do outro. Então eles bateram um aqui, bateram do outro, o cara deu as últimas respirações e morreu. Veja o versículo 33, mas quando chegaram a Jesus, percebendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança e logo saiu sangue e água. Então, quando eles chegaram em Jesus, esses profissionais da morte reconheceram que Jesus tinha morrido. Ele estava morto. E para garantir ainda, para tirar a prova final, eles enfiaram então a espada, possivelmente aqui, que vazou, perfurou o pulmão e o coração. Então saindo água da pleura e do coração, sangue. Então certificado. E se não morreu até agora, com esse furo, vai morrer.
Mas quando eles perceberam que saiu água e sangue, ele está morto. Não é qualquer pessoa que está verificando isso. São os profissionais da morte. Eles não estão brincando. Não são pessoas ignorantes. Então eles testificaram. Havia uma necessidade religiosa e esses homens perceberam, então, verificaram que não havia mais necessidade de bater no pulmão, de quebrar as pernas. Jesus já estava morto às 3 horas ou quase 4 horas da tarde. Além disso, além das necessidades religiosas, além dos soldados, João, ele vai falar que tinha uma pessoa que viu isso. Uma pessoa digna, uma pessoa de credibilidade. Veja o que João fala assim: aquele que o viu, isto é, uma pessoa viu isso, disso deu testemunho, isto é, uma pessoa que quase que jura por aquilo que viu. Ela está falando em todos os momentos, ela corre perigo de vida falando isso. Essa é a ideia de testemunho. Isso é, alguém que é quase que um mártir, alguém que sabe de algo e mesmo correndo perigo de morrer, afirma: isso é a verdade. Veja o que ele fala: e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade e dela testemunha para que vocês também creiam. João está falando que alguém que ele conhece viu a morte de Jesus e tem dado testemunho para tudo quanto é lugar. E ele sabe que ele viu. Ele não é lunático, ele não inventou essa história. Isso é real, está fotografado na sua mente. Ele não ouviu de uma outra pessoa, ele viu pessoalmente. Ele estava lá do lado, ele sentiu o cheiro da morte de Jesus. E ele essa pessoa dá testemunha com o propósito de toda pessoa que ouvir o testemunho dele venha crer que Jesus morreu ali na cruz. Então essa ideia aqui que João fala desse testemunho, o objetivo é que ele fala isso para que a pessoa creia. Em primeiro lugar, que a pessoa creia que realmente Jesus é um homem, foi crucificado e morreu. Literalmente, fisicamente. Ele não teve um desmaio. Ele não passou mal na cruz, ele morreu. E para que a gente creia que ele morreu. Agora, um segundo propósito aqui, que envolve esse crer, é que creia que essa morte é a morte que providenciou salvação. Então, não somente crer que ele morreu, mas crer de uma forma que ele é a morte que salva. De quem que João está falando aqui? Quem que é essa testemunha que João conhece? Quem que João conhece que presenciou a morte de Jesus e que tem dado em todo lugar que vai testemunho falando: eu vi, ele morreu. E eu falo isso para que vocês creiam que ele morreu, mas também que vocês creiam para terem a salvação. De quem que João está falando? Dele mesmo. Outra vez João fala a respeito de si mesmo como se fosse uma outra pessoa. Quando Pedro entra com ele lá na casa de Anás, o sumo sacerdote, João fala assim: o outro discípulo entrou com Pedro. Está falando dele. Na ressurreição, quando ele sabe que Jesus Cristo ressuscitou, tem um fato bem curioso, bem interessante. Eu não sei se eu antecipo para vocês. Vocês querem ou não? A Jane quer. Quando eles ouvem que Jesus ressuscitou, João era o discípulo mais jovem. E os dois saem correndo em direção ao túmulo. Adivinha quem chegou primeiro? Ele e Pedro. Adivinha quem chegou primeiro? João. E ele fala isso, acho que tirando sarro, né? De Pedro. E o discípulo que Jesus amava, tal, os dois saíram correndo e o outro discípulo chegou na frente. Ele está falando: olha, tá vendo, Pedrão? Eu sou Pedrão. Eu cheguei na frente. Só que ele chega e ele fica parado no túmulo. Aí Pedro entra. Aí mostrando, né? Nessa hora, Jesus entrou. Então. Oi? Lá você não quer. Eu chego primeiro, mas Pedrão, por favor, dosou. Pode entrar aqui. Nós temos aí os religiosos promovendo a morte de Jesus e a verificação, os soldados
verificando cientificamente, na capacidade que eles tinham, na sua profissão, que Jesus estava morto. E nós temos aqui uma testemunha ocular, que não ouviu de alguém, mas estava ali do lado, vendo a agonia e a morte. Exatamente aquele momento que Jesus expirou, deu o último suspiro e parou de respirar. E tudo aquilo que foi feito ali com aquela lança. Em quarto lugar, nós temos aqui, e para nós isso bastava. É triste muitas vezes que a palavra de Deus não é aproveitada pelo ser humano. Seria simples, tudo seria muito mais tranquilo se aquilo que Deus falou, quando se cumprisse, bastasse para nós. Isso aconteceu já no Jardim do Éden. Deus chegou para Adão e Eva: não comerás daquele fruto, porque do dia que delas comerem, certamente morrerás. Deixa eu ver se é verdade. Então, além da palavra de Deus, nós precisamos de evidências, nós precisamos de provas, nós precisamos de documentos. E Deus fala: tá bom, eu vou deixar. Mas é triste a gente saber que nós precisamos sempre colocar Deus à prova, não acreditamos inicialmente e só suficientemente na palavra de Deus, e precisamos ter experiência, buscar, experimentar, e se não for do jeito que a gente quer, a gente duvida: será que é assim, será que não? Vamos pesquisar a história, vamos ler os documentos, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Cadê a história científica? Será que dá para repetir? Gente, não precisaria nada disso se o Deus Criador do universo tivesse somente dito: nós deveríamos acreditar. E quando nós vemos a história de Jesus, o planejamento no Antigo Testamento de Deus falando como seria o Messias, o que ele viria a fazer, o que aconteceria com a sua morte, quais os resultados da sua morte, qual o propósito da sua morte, por que ele seria sepultado, isso já bastaria para nós. Mas os evangelhos percebem que, por causa da dureza do nosso coração, eles resolveram então registrar, trazer evidências da morte de Jesus. Veja o planejamento divino. Salmo 34, 20, falando do Messias: estas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. A maioria das pessoas colocadas na cruz, as suas pernas eram quebradas. Jesus não foi. Deus não. Como que pode aquele que for pendurado no madeiro não terá os seus ossos quebrados? Jesus não teve nenhum dos seus ossos. Então Deus, além de ele falar, deixar claro, ele faz com que as coisas aconteçam do jeito que ele quer. No versículo 37 fala assim: e como diz a Escritura, em Zacarias 12:10, no outro lugar: olharão para aquele que traspassar, a verificação se realmente ele estava morto ou não. Então, as Escrituras bastariam para nós crermos, mas como nós temos dificuldade em crer e obedecer. E aqui então é mais uma evidência de que a morte de Jesus realmente ela aconteceu fisicamente. Ele morreu e foi sepultado. Além disso, João ainda dá mais detalhes para nós. Ele fala que houve homens dignos da sociedade, homens reconhecidos da sociedade, homens que tinham uma reputação, homens que tinham uma certa influência, homens que não eram facilmente iludidos, tinham conhecimento e estiveram presentes, envolvidos na morte de Jesus. O primeiro deles é José de Arimateia. Veja o versículo 38. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. José de Arimateia teve um encontro com Jesus. Ele era lá do membro do Sinédrio, um membro religioso importante, de influência na sociedade, de influência no meio religioso. Era um homem de respeito, um homem rico, e creu em Cristo em determinado momento da sua vida, em determinado momento do ministério de Jesus. Mas por causa de ver como que era a reação dos membros do Sinédrio, do sumo sacerdote, ele ficou no cantinho dele. Jesus nunca o criticou nisso. Ficou no canto. Veja o texto fala assim, que ele tinha medo
dos judeus. Aqui judeus não é todo judeu, mas essa cúpula judaica que vigiava cada judeu. Então ele creu em Cristo, ele depositou sua confiança, reconheceu que Jesus era o Messias, mas ficou na dele, acompanhando de longe, e a cada dia, a cada instante, aumentando a sua fé em Jesus, de forma secreta. Só que agora, diante do açoite, diante da forma com que Jesus é julgado, tanto pelos judeus como pelos romanos, diante daquilo que Jesus foi pregado na cruz e da forma com que Jesus reagiu a tudo isso, e todo aquele momento fazendo sentido agora, aquelas palavras de Jesus pareciam que não tinham nexo nenhum. Importa que o Filho do Homem vá e sofra nas mãos das autoridades e seja pregado no madeiro. Como isso, se o Messias nunca passará por isso? Porque sempre se esperava o Messias vitorioso. Então, tudo aquilo que Jesus tinha ensinado começou a fazer sentido pela observação que José de Arimateia está vendo a respeito de Jesus. E lá na cruz, não abriu a sua boca, pelo contrário, dá palavras de salvação para um dos ladrões. E olhando aqueles seus carrascos, aqueles criminosos judeus e romanos, ele diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Agora tudo fez sentido. Isso produziu, aumentou, dimensionou a fé de José de Arimateia de uma tal forma, ele fala assim: Deus, muito obrigado, porque eu estava no caminho certo. Deus, agora eu estou com Jesus e não abro. E aquele medo dos judeus passa agora a ser transformado numa ousadia, numa radicalização. Esse homem agora não quer mais saber de nada. Ele tem certeza de que o sacrifício pelos seus pecados foi efetuado. Agora ele entendeu. Agora o véu foi rasgado. Agora tudo está claro. Ele é Deus. Ele morreu por mim. Eu tenho a salvação. A minha fé é um grão de mostarda, mas agora é uma grande árvore. E ele não aguentava mais essa grande árvore ficar no seu coração. É interessante que o próximo slide, Juninho, Marcos 15, ele dá mais uns detalhes mais interessantes a respeito dessa experiência de José de Arimateia em receber o corpo de Jesus. Veja só, Marcos 15, versículo 43. Vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, quer dizer, não era qualquer um. Já fazer parte do Sinédrio já era muita coisa, mas ele era um dos melhores, que também esperava o reino de Deus. Isto é, ele tinha essa fé. Eu estou esperando o Messias, o reino, mas ainda não fazia muito sentido. Ele olhava para Jesus e falava: pode ser ele, mas está meio estranho, ele é muito humilde, ele não é grandioso. Mas agora tudo tem sentido. Então, depois da morte, reconhecendo em Jesus o Messias, ele dirigiu-se resolutamente. Como que ele era discípulo de Jesus antes? Começavam a falar sobre Jesus e ele saía definido. Mas agora, pode falar o que tem, o que quiser comigo, pode tirar do sinédrio, pode me matar, ele morreu por mim, meu destino está certo, garantido. Dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Marcos acrescenta alguns detalhes que João passa muito rápido. Mas Pilatos admirou-se de que Jesus já estivesse morto. Já morto? Já morreu? Pilatos mandou 4 soldados e o centurião levar Jesus e morrer. Ele ficou lá com a esposa Cláudia, lá meio atormentada, ainda tomando um calmante, dia turbulento, dia complicado. Que será que vão inventar histórias sobre mim? O dia foi terrível para Pilatos. E de repente chega lá José de Arimateia: posso pegar o corpo de Jesus? Os judeus não querem que ele fique aí à noite, eu quero enterrá-lo. Mas já morreu? Já? É como... Ele não é de ferro, ele é o Messias, ele é forte, ele é poderoso, mas é 100% homem. Não dá para aguentar mais que isso. Mas Pilatos, ainda por causa dessa dúvida, veja o que ele faz.
E tendo chamado o centurião, que tinha levado, responsável pelos 4 soldados, perguntou-lhe se havia muito que morrer. Isso já faz tempo que ele morreu? Após certificar-se pela informação do comandante, do centurião, cedeu então o corpo a José. O que vocês veem nesse relacionamento de José de Arimateia com Pilatos? Com esse relato aqui, com mais detalhes a respeito do fato que Marcos relata para nós. Isso daqui é mais uma das provas fortes. Porque aqui tem Pilatos, tem o centurião, tem uma checagem, tem uma verificação, tem informações chegando. Então, Jesus não foi pregado lá, o pessoal saiu, vamos dar uma aguinha aqui para ele, vamos passar um paninho aqui, vamos dar um remedinho para ele, depois a gente fala que é isso. Não. Houve uma total conclusão verídica de homens importantes, autoridades, que provaram, que verificaram, que se tornaram testemunhas de que realmente Jesus morreu. Versículo 39, além de José de Arimateia, João fala assim que ele, José de Arimateia, estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus na noite. Nicodemos era mais uma pessoa, mais uma autoridade dos judeus, membro do Sinédrio. Em João 3,16, ele vai à noite conversar com Jesus. E ele chega para Jesus todo confuso, olhando para as palavras, percebendo que Jesus tinha lógica, tinha sabedoria, que tinha entendimento das coisas, mas as coisas não faziam sentido para ele, porque ele esperava também o Messias glorioso de implantação do reino, e agora algumas coisas que Jesus faz parece que não tem nexo, e ele chega para Jesus e fala assim: mestre, eu sei que você fala coisas boas, que você tenha um novo nascimento, que você nasça do alto. Nicodemos não entendeu isso, mas algumas vezes que nós vamos ver Nicodemos relacionado com Jesus, nós percebemos que houve um novo nascimento. Nicodemos nasceu de novo e passou a desfrutar dessa esperança, mas ainda é uma fé não conclusiva, porque há muita confusão. E da mesma forma que aconteceu com José de Arimateia, acontece com Nicodemos. Quando os dois veem o comportamento de Jesus diante do tribunal judaico, diante de Pilatos, diante da caminhada até a cruz e dos 2 bandidos, e depois perdoando, ele fala: é o Messias. Agora eu entendi. Agora as Escrituras fazem significado para mim. Então ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Pouco ou muito? 34 quilos de mirra e aloés. São loções, são perfumes muito caros. Isso daqui era usado somente para o sepultamento de reis. E isso daqui não era dado por outra pessoa. Isso daqui, essa perfumaria, essa loção, esse perfume, esses cremes aqui, eram custeados pela própria família. Nicodemos reconhece em Jesus sua realeza. E ele investe no sepultamento de Jesus para ser um sepultamento de rico, de ser um sepultamento de alguém nobre, de ser um sepultamento de alguém que é rico. Você lembra lá Isaías 53:9? Foi profanado e colocado junto com bandidos, mas Deus não permitiu que ele fosse humilhado no seu sepultamento. E Deus aqui trouxe Nicodemos, trouxe José de Arimateia para que honrasse Jesus após a morte. O sepultamento foi digno. Além de homens dignos, o sepultamento foi digno. Versículo 40. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho, juntamente com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento.
Então não foi jogado numa vala, não foi deixado na cruz para as aves comerem, mas ele foi, os costumes, os rituais ali, eram rituais sagrados, reais, históricos para o corpo de Jesus. Versículo 41. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, novinho em folha, onde ninguém jamais foi colocado. Por ser o dia da preparação, isto é, vai começar a Páscoa, depois 7 dias da festa de pão asmos, por ser o dia da preparação para os judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. Então ele foi sepultado como se fosse um rei. Deus começa aqui, logo após a morte, por causa da obediência, glorificar Jesus naquilo que ele realmente era, e não deixando com que os judeus, na sua intenção maligna, pudessem também profanar e humilhar o corpo de Jesus. O que nós vemos hoje, as evidências a respeito de que Jesus realmente viveu, morreu e foi sepultado. Primeiro, nós temos os doutores da lei, as exigências que eles tiveram. Fizeram aquilo porque viram que Jesus tinha morrido. Os especialistas profissionais, os soldados que tinham capacidade para avaliar se realmente uma pessoa tinha morrido. Nós temos a testemunha ocular, João viu. Nós temos o planejamento divino. Deus falou que ele vai morrer. O meu servo, o meu filho, vai entregar sua vida, vai morrer pelo pecado da humanidade. Nós temos 2 homens dignos, reconhecidos entre a sociedade, que se envolveram, que enterraram de forma digna, e um sepultamento digno, de honra. Não foi em oculto, foi ali perto da cruz. Muita gente viu, muita gente se tornou testemunha desse sepultamento honroso que Jesus recebeu. Alguns já estavam desprezados, tudo bem, matamos, estamos livres. Os judeus que mandaram tirar da cruz talvez já estavam para ir sua casa. Legal, vamos comemorar, essa vai ser a melhor Páscoa das nossas vidas. Estamos livres daquele agitador, nos livramos dele. Que bom, vamos comemorar essa Páscoa, depois temos 7 dias de celebração. E eles não sabiam que tinham crucificado o Filho de Deus, e não sabiam que essa morte poderia trazer para eles vida eterna. Eles não tinham se livrado de Jesus. Eles não entendiam o que era a Páscoa. Eles não entendiam o que era a festa dos pães asmos. E por causa que o pecado os cegou, eles vão comemorar uma festa de forma totalmente religiosa, vazia e pagã, aonde Deus não estará presente. E enquanto Jesus, durante os 3 dias, vai permanecer na morte para ressuscitar então no 3º dia. Por que é importante a gente falar sobre o sepultamento? Como a Keiko, a Maria Cristina aí recitaram o credo. Creio em Jesus Cristo que foi morto e sepultado. Em Romanos 6,4 fala que o sepultamento de Jesus, da mesma forma que a morte ela foi vicária, isto é, Jesus morreu por nós, também Jesus foi sepultado por nós. O sepultamento foi vicário, isto é, foi substitutivo. E o sepultamento, ele dá total garantia de que a ressurreição de Jesus foi válida. Não foi um reavivamento, não foi uma restauração da vida, houve uma ressurreição. Ele veio da morte, o corpo tinha morrido. O corpo de Jesus tinha perdido toda a vida, a essência da vida. O véu, o fio de prata tinha se quebrado. E da mesma forma que Jesus morreu de forma vicária, testemunhando da nossa ressurreição, é isso que Paulo fala que acontece conosco. Veja aqui: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Não é isso que, quando nos batizamos, nós entendemos isso? Que quando nos batizamos, isso é, eu creio que Jesus morreu por mim. E aí vou testemunhar para o mundo e para a igreja, para os meus irmãos, que eu tive essa experiência. E aí obedeço a Cristo me batizando, me deixando batizar.
E no batismo eu sou mergulhado, dando a ideia que eu fui sepultado com Cristo. Eu morri para esse mundo. E juntamente com Cristo, como Ele ressuscitou da morte, eu sou ressuscitado. Eu volto, eu não fico lá mergulhado. Eu volto para a vida. E veja o que Paulo fala aqui. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Como Cristo, depois da ressurreição, já não é mais aquele Cristo frágil, agora um Cristo glorioso, um Cristo que venceu a morte, um Cristo que agora vai falar: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Agora é um Cristo que tudo está sob o seu domínio. É novidade de vida. E Ele vai ser glorificado. E essa glória que Ele vai ter, aquilo que nós encontramos em Apocalipse, naqueles momentos onde Ele é o único digno de abrir o selo, de completar a história da humanidade. Aonde que os 4 seres viventes, 24 anciões, declaram e proclamam a glória dele. E os 24 anciões jogam diante dele as suas coroas, ou coronas. Não é mais o mesmo Cristo. É o Cristo que passou pela morte, venceu, está glorificado e tem toda a autoridade sobre todas as coisas, nos céus e no inferno. Da mesma forma que nós somos sepultados com Cristo, ao crer em Cristo, nós também nascemos para uma vida nova, que deveria ser totalmente diferente. Uma vida de santidade, uma vida de amor a Deus, uma vida em que, quando eu olho aquilo que Deus fala, eu não preciso de provas. Deus falou, está falado. Deus quer isso? É isso que eu vou fazer. Eu não preciso questionar, eu não preciso pensar: isso é naquela época, agora é diferente, hoje os tempos são diferentes, isso agrada a Deus? Eu vou fazer. Não agrada? Eu vou deixar de fazer. Então eu não preciso de prova, de conselho, de buscar orientação, ler. Não, está aqui, pronto, acabou. É novidade, é isso que Paulo fala assim: para assim também andemos nós em novidade de vida. Esquecer-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim. Despojando do velho homem, me revestindo no novo homem. Isso é novidade de vida. Então o sepultamento de Jesus é algo extremamente importante para a nossa vida cristã, porque mostra que nós somos identificados com Ele no sepultamento. Morremos para esse mundo, agora somos prontos para uma vida eterna. O difícil é que, mesmo eu tendo garantia da minha vida eterna, tendo a presença do Espírito Santo em mim, ainda eu estou nesse mundo. Ainda eu tenho a velha natureza que milita com a velha natureza, que quer a derrota. A velha natureza é campeã de mergulho. Ela sempre vai vir à tona. E ela sempre vai buscar nos derrotar. E aí, todo dia, eu vou ter que falar como Paulo: devemos nos considerar mortos para o pecado. E Paulo, em Gálatas 2:20, eu, porém, digo: eu já estou crucificado com Cristo. Crucificado, morto e enterrado. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo pela fé daquele que se entregou por mim, daquele que me resgatou desse mundo para uma nova vida. Eu queria só pensar em... Eu anotei várias ideias para a gente pensar. Eu vou passar todas as ideias, não vou nem comentar, mas só para você refletir. Se você quiser, os arquivos podem... É que quando eu começo a produzir essas coisas, em cada coisa eu fico tirando. Né? Então vamos ler pelo menos. A morte física e sacrificial de Jesus em meu lugar, isto é, aquilo que Ele fez, Ele morreu, e foi uma morte não somente por causa como consequência do jeitão de Jesus, não, Ele
Ele veio e ele fala, ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. Então, a morte de Jesus é uma morte sacrificial porque ele deu a sua vida por nós. A morte física e sacrificial de Jesus, em meu lugar, produz em mim fé. Aquilo que João fala, eu sou testemunha para que vocês creiam. Então, essa morte física e sacrificial de Jesus produz em mim fé. E grande ousadia, aquilo que José de Arimateia não tinha, agora essa morte, diante dessa morte, ele teve ousadia, ele radicalizou para viver uma vida nova e proclamar a nova vida em Cristo. Agora Nicodemos e José de Arimateia não eram mais acanhados, não tinham mais receio dos judeus. Eles falavam, mesmo que houvesse perseguição, porque a vida deles estava garantida, a eternidade deles, eles passavam isso tudo. Uma outra frase, a morte de Jesus não foi uma parte da solução dos meus problemas com Deus. Jesus não veio dar exemplo de como nós podemos chegar até Deus. E não foi simplesmente uma parte, ele fez alguma coisa, agora a outra parte eu tenho que continuar. Não. Jesus foi o remédio, a morte dele foi o remédio suficiente, total, para me salvar. Qualquer pessoa que afirme o contrário, isto é, qualquer pessoa que fale que Jesus é somente um exemplo de fé e eu tenho que fazer a mesma coisa para ganhar a minha salvação, ou Jesus fez parte da minha salvação e eu tenho que completar a minha salvação, para Paulo, deve ser amaldiçoado. Isso deve ser invalidado, porque Jesus fez tudo. Mesmo com 2000 anos, não precisamos acrescentar nada, mudar, melhorar, está completo. Quando Jesus chega na cruz lá e fala assim, tetelestai, está consumado da melhor forma possível, e não precisar colocar adereços, ou melhorar, ou fazer um upgrade da obra que Jesus Cristo fez na cruz. Qualquer coisa que seja diferente disso deve ser considerado amaldiçoado. O Evangelho é esse: não há nada que eu possa fazer para chegar a Deus. Eu não posso me salvar. Se eu pudesse, Jesus não teria morrido da forma que ele morreu. Deus estaria louco enviando o seu filho para passar aquilo que ele passou. Se eu pudesse me salvar, é por causa que eu não posso que houve a necessidade de Jesus vir e morrer no meu lugar. Deus mandou o seu filho à cruz para ser pregado, sofrer todo o julgamento e condenação no meu lugar. Foi sepultado no meu lugar. Ali estava o Filho de Deus, abandonado por Deus, mas mesmo assim disse, está consumado. Eu já paguei os pecados de cada um de nós. Cristo removeu a condenação que era contra nós e coloca diante de nós o perdão que tanto necessitamos. E passa de nós o quê? Algo que é fácil. Mas o meu coração duro e rebelde fala, não, é muito fácil. Da mesma forma que aconteceu com Nicodemos e José de Arimateia, quando eles viram, eles creram, a vida deles se tornou diferente. De medrosos, de envergonhados, receiosos, de pessoas muitas vezes egoístas, querendo as coisas só para si. Agora 34 quilos de milho e arroz, o que é isso? Estou nem aí, eu quero dar para ele. Então, as pessoas se tornam altruístas quando a salvação se torna real, quando você crê. Se tornam generosas. Deixam de se preocupar consigo mesmo e agora se preocupam com o outro e com o que Deus está fazendo aqui na terra. A minha vida se torna diferente. Cristo removeu a condenação que era contra nós e coloca diante de nós o perdão que tanto necessitamos. Paulo, isso não aconteceu visualmente, assim, fisicamente, mas Paulo ele fala que espiritualmente aconteceu algo muito forte ali na cruz. Aquela placa que colocaram ali, Jesus é Rei dos Judeus, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Paulo fala que lá na cruz estavam as nossas placas.
Para Deus, cada um tem uma placa. Éden, pecador. Condenação eterna. Destino, inferno. Tem o meu nome, o meu crime, a duração da minha pena e aonde eu vou cumprir. Todo bandido tinha essa placa. Era para todo mundo ver e perceber a razão por que aquele bandido mereceu aquele castigo. E Paulo fala que todos nós temos essa placa. E essa placa é comum. Pecador, dívida eterna, destino inferno. E Paulo fala que Jesus, quando morreu na cruz por nós, ele pegou aquela placa, tirou e colocou a sua. E a nossa ele rasgou. A placa, a cédula que era contra nós, na cruz foi rasgada. E agora é um novo Éden. Agora, diante de Deus, não é mais pecador. Eu, diante de Deus, não. Porque agora Deus vê a Jesus em mim. Vê a justiça de Cristo em mim. Porque o meu pecado foi lançado sobre ele e a justiça dele foi lançada sobre mim porque eu criei nele. Pena não existe mais. Fui justificado. Destino eterno. Para onde agora? Eu fui transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Porque você é melhor que eu. Você que creu, você está no mesmo estado, no mesmo barco. Você é melhor que eu sou melhor que vocês? Não, todos nós somos iguais. Diante da cruz, todos nós somos iguais. E ali está o julgamento de Deus sobre o nosso pecado. E ali está a salvação para o homem pecador. O que é necessário? Crer que Jesus Cristo morreu, foi sepultado por causa do nosso pecado. E Ele vai ressuscitar, confirmando que o seu sacrifício por nós foi aceito por Deus. Vamos orar?